Estamos de volta, eu estou com o meu convidado, o Sr. Embaixador Dr. Francisco Duarte Lopes, Embaixador de Portugal em Washington, que veio até aqui no Bedford para acompanhar as festas do Santíssimo Sacramento, a festa dos madeirenses, e aproveitou para se encontrar com várias pessoas e várias instituições aqui na área. Eu aproveitei para uma conversa e fazer-lhe algumas perguntas muito específicas sobre as relações neste momento entre Portugal e os Estados Unidos, porque elas afetam diretamente a nossa comunidade. E eu tive que interromper, porque chegou o intervalo. O Sr. Embaixador estava a falar das tarifas e do impacto, do montante das tarifas e o possível impacto que elas terão nas transações comerciais entre Portugal e os Estados Unidos. Sim, e para concluir, dizer que após se ter obtido este entendimento entre os Estados Unidos e a União Europeia, e, portanto, esta estabilização, uma situação bastante mais previsível do que a que vivemos durante estes primeiros 6 meses do ano, este primeiro semestre, será agora possível às empresas, quer de um lado, quer do outro do Atlântico, produtores deste lado ou do lado de lá, transportadores, importadores e vendedores ao consumidor final, fazer as suas contas e ver de que forma é que, em relação a cada produto e à tarifa que agora existe ou não, no caso dos que têm tarifa zero, a cada produto, decidir como vão adaptar a sua cadeia de produção. Porque temos que pensar também que as tarifas não foram, os direitos aduaneiros, as tarifas, não foram apenas alteradas para os produtos que vêm da União Europeia. Foram alteradas para os produtos que vêm de praticamente todo o mundo. E, portanto, num sistema de comércio mundial que é bastante interdependente, as empresas estarão a fazer agora, as we speak, não é? Neste momento, estarão a fazer os seus cálculos e a ponderar se deverão manter as suas cadeias de produção como as tinham até agora, em face destes novos valores de tarifas, para os vários que os Estados Unidos negociaram com vários países do mundo, se as devem manter ou se devem alterar essas cadeias de produção. E, portanto, é ainda cedo para sabermos... Tudo no ar ainda. É ainda cedo para sabermos qual será o impacto no preço de cada produto. Agora, que poderá haver alguns aumentos em alguns produtos, porque, de novo, é sempre necessário insistir que estas tarifas não se aplicam por igual a todos os produtos e não se aplicam por igual a todos os produtos vindos de todo o mundo. Portanto, poderá haver esses efeitos em cadeia. Portanto, eu penso que só daqui a algum tempo, só daqui a alguns meses, é que saberemos quais são os efeitos concretos e reais para os consumidores aqui nos Estados Unidos, também para os consumidores na Europa e através do mundo, e para as próprias empresas e para os fluxos de comércio entre os dois lados. Porque os fluxos de comércio durante estes primeiros 6 meses oscilaram muito, porque houve alguma antecipação de encomendas antes de se saber qual seria, digamos que, a zona de aterragem destas negociações. Para se assegurarem. Precisamente. E depois, no período seguinte, houve, pelo contrário, uma redução grande das encomendas. E, como nós sabemos, boa parte destas encomendas fazem-se com grande antecedência. As empresas estarão agora a falar sobre encomendas para o próximo ano, em vários setores. E, portanto, é ainda cedo para perceber quais serão as implicações para os consumidores. Outro ponto eu estou a perguntar coisas que eu imaginam que sei que está na mente das pessoas. Há muitos imigrantes portugueses ilegais, que estão aqui ilegais. Alguns já fizeram as malas e foram-se embora. O que é que chega à Embaixada sobre esta gente? É ilegal, não há registros, a Embaixada sabe, tem números, como é que é? Há pressão junto da Embaixada para pôr esta gente para fora, como é que é? Posso dar indicações do que se tem passado até agora e do que nós sabemos do que se tem passado até agora, portanto, neste primeiro semestre. Eu acho sempre importante distinguir duas situações diferentes quando falamos de expulsões. Porque são juridicamente diferentes, bastante diferentes. Há uma situação
que se aplica a pessoas, mesmo que estejam aqui a viver legalmente, que tenham, por exemplo, o Green Card e que por alguma razão são condenadas no âmbito do sistema judicial americano. São condenadas, por exemplo, por um crime e, de forma complementar a essa condenação, são também condenadas numa pena acessória de expulsão. É uma coisa que acontece também no nosso sistema jurídico. Os nossos tribunais, de vez em quando, também, quando condenam algum estrangeiro que esteja em Portugal ou que vive em Portugal por via de algum crime, algumas vezes também os condenam a uma pena acessória de expulsão. Portanto, esse é um primeiro grupo. Depois há um segundo grupo, que são portugueses que vivem aqui, que vieram em turismo e ficaram. E muitas vezes são denominados os overstays, as pessoas que vieram em turismo e ficaram. E, de facto, há pessoas que vieram em turismo e ficaram e já estão aqui há muito tempo. Algumas há muitos anos. E com filhos aqui. Isso mesmo. E, portanto, esse é o segundo caso, que devemos distinguir em termos jurídicos. Devo dizer que, quer em relação ao primeiro caso, quer em relação ao segundo, os números do primeiro semestre não são muito diferentes dos números de outros anos. Porque há muitos anos, e como eu disse, o nosso sistema jurídico também faz isso, há muitos anos que já existiam situações destas. Podem sempre acontecer algumas condenações acessórias de expulsão. E, portanto, os números não são muito diferentes de outros anos. Depois, o número de portugueses ilegais que são também reenviados para o seu país de origem, neste caso para Portugal. Aí nós não temos uma noção completa dos números. Porque algumas pessoas, como o professor disse, não estão registados. Precisamente, e algumas delas decidiram voluntariamente regressar a Portugal. Isso. E não deram a indicação. Dos casos que temos tido conhecimento, e alguns são casos com consequências humanas muito difíceis por causa dessa separação das famílias, ou as famílias decidem voltar em conjunto, não é? Mesmo se alguns membros das famílias são já cidadãos americanos. O que tem acontecido é que o nosso sistema de segurança social em Portugal, no caso do continente do Governo da República, no caso das regiões autónomas dos governos regionais, porque pertencem-lhes essas competências, têm estado especialmente atentas a esses casos. Que também, como no primeiro grupo, no primeiro semestre não têm sido em números muito elevados. Agora, nós estamos naturalmente preocupados e a acompanhar estas situações com especial atenção, porque, embora não sejam em números muito elevados, são, como eu disse, situações humanas que são de especial preocupação. Uma outra pergunta tem a ver com o interesse crescente nos últimos anos de americanos irem morar para Portugal. Isto chega à Embaixada, naturalmente. Isto é feito... A Embaixada tem números sobre isso? Temos números dos pedidos de visto que nos são aqui apresentados e temos números da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, que obviamente tem indicações lá, porque as pessoas também se inscrevem na Embaixada. E, portanto, eles têm depois esses números do outro lado. E quer os nossos números, quer os números da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, indicam, de facto, um grande aumento de norte-americanos a viver em Portugal. Nos últimos 10, 15 anos, eu diria, a subida tem vindo a acentuar-se e eu julgo que é um resultado, em parte, do aumento do conhecimento e do interesse por Portugal que existe nos Estados Unidos. Sim, eu acho que sim. Quem cá está, eu estou há 8 anos nos 2 postos que entretanto fiz nos Estados Unidos, em Nova Iorque e em Washington. Estou há 8 anos nos Estados Unidos e nestes 8 anos já sinto essa diferença. Mas desde a primeira vez que vim aos Estados Unidos, e que incluiu uma semana aqui em New Bedford, se eu comparar o que acontecia há 40 ou há 30 anos atrás, e agora, quer dizer, estamos a falar do dia para a noite, não é? Ou da noite para o dia, neste caso. Completamente. Não é? Acho que concordará comigo, porque está cá ainda há mais anos. Toda a gente agora tem o irmão que foi, o tio que vai, a cunhada que foi aos Açores ou a Lisboa, adorou. Um antigo aluno meu de 1990 e pouco
mandou um e-mail de Lisboa, vive na França, americano. Pela primeira vez em Lisboa, encantado, quer voltar, quer ir aos... Isto é completamente novo. Mas também agora, por causa da situação, há muita gente também que tem procurado... Há algum aumento significativo desde dezembro para cá? Não, o aumento, digamos que vem na sequência dos aumentos que já tínhamos verificado Sim. na última década, digamos assim, grosso modo. Porque eu acho que é uma espécie de ciclo virtuoso, porque as pessoas vão mais em turismo, conhecem mais, têm mais interesse, têm mais curiosidade por Portugal, pela nossa cultura, pela nossa gastronomia, por exemplo, pelas condições de vida em Portugal, mas também pelas oportunidades que o país oferece, pela formação que as nossas universidades dão hoje em dia, pelos empreendedores que Portugal está a produzir, portanto, pelas possibilidades de cooperação com companhias deste lado. Portanto, há oportunidades na área económica, oportunidades na área cultural, que as pessoas vão conhecendo aos poucos. À medida que vão mais a Portugal, se conhecem melhor Portugal, se interessam mais por Portugal, têm mais curiosidade por Portugal, também vão tendo mais noção de quais são as oportunidades que nós oferecemos, incluindo para quem queira viver lá ou passar algum tempo em Portugal, porque nem todos os casos são iguais uns aos outros. Sim, mas, olha, eu ia continuar a conversa, mas o Edward Lima é intransigente, estamos no final do programa. O Sr. Embaixador, uma das qualidades que tem tido tem viajado pelas comunidades dos Estados Unidos, tem estado presente, não é sempre assim, e portanto é muito natural que mais mês, menos mês, esteja de volta e podemos continuar a conversa. Eu tinha mais perguntas para fazer. Eu agradeço-lhe ter tirado um pouquinho do seu tempo para dar um salto aqui. Agradeço ao seu cônsul tê-lo trazido aqui. E, telespectadores amigos, até ao nosso próximo programa e obrigado por terem estado connosco.